Seja muito bem-vindo. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é apenas um relato político, nem uma análise de notícias comuns. É algo que transcende o natural. Um servo de Deus, um homem de oração que tem dedicado sua vida a ouvir a voz do Senhor, teve uma experiência arrebatadora. Ele foi transportado em espírito para um dos lugares mais protegidos da Terra, e o que ele viu lá dentro pode mudar o curso da história das Américas. Eu estava em meu quarto de oração, como faço todas as noites, buscando a face do Senhor pelas nações. Era por volta das 3 da manhã, e um silêncio profundo tomava conta da minha casa. Não havia barulho de carros, nem vento lá fora. Eu sentia um peso de intercessão muito grande, especificamente pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Meu coração estava apertado, como se algo urgente estivesse prestes a acontecer no mundo espiritual e Deus precisasse de sentinelas alertas. Enquanto eu orava, senti a temperatura do quarto mudar. Não ficou frio, nem quente, mas a atmosfera tornou-se densa, carregada de uma eletricidade santa. Eu sabia, pelo meu espírito, que não estava mais sozinho ali. A presença de Deus desceu de uma forma tão tangível que eu não conseguia mais ficar de joelhos. Precisei me prostrar com o rosto no chão. Eu chorava, não de tristeza, mas por causa da glória que estava preenchendo aquele lugar. Foi então que o Senhor falou ao meu coração: Filho, levanta-te, pois eu vou te mostrar o que está oculto aos olhos dos homens, mas que já está decretado nos céus. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam. A voz era como o som de muitas águas, forte e autoritária, mas ao mesmo tempo trazia uma paz que excede todo o entendimento. Eu entendi que seria levado em visão para ver algo que diz respeito ao futuro próximo. Senti meu espírito sendo desprendido da realidade física daquele quarto. As paredes da minha casa desapareceram em uma névoa branca e brilhante. Eu não sentia medo, apenas uma expectativa reverente. O Senhor me dizia que o que eu veria era para servir de sinal e alerta para a igreja, para que o povo de Deus soubesse como se posicionar nos dias que virão. A oração que eu fazia antes foi substituída por uma visão panorâmica. Eu comecei a ver mapas, linhas de luz conectando o hemisfério norte ao hemisfério sul. Eram conexões espirituais, alianças que Deus estava forjando. E, de repente, a velocidade aumentou, e eu fui transportado diretamente para a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Eu pousei, em espírito, diante daquele prédio icônico. Mas na visão, a Casa Branca não parecia apenas um edifício político, ela parecia uma fortaleza espiritual. Havia anjos posicionados sobre o telhado e ao redor das colunas. Eram anjos de guerra, com espadas desembainhadas, o que me indicava que aquele local é um campo de batalha intenso entre a luz e as trevas, onde decisões globais são tomadas. Caminhei pelos jardins sem ser notado pelos guardas físicos, pois eu estava em outra dimensão. A grama parecia emitir um brilho suave, e o céu sobre a Casa Branca estava aberto. Havia um feixe de luz descendo diretamente sobre a ala oeste, onde fica o Salão Oval. O Senhor me guiou para aquela direção, e eu sentia que estava prestes a testemunhar um momento histórico. Enquanto eu atravessava as paredes externas, pude ver a movimentação de espíritos. Havia uma limpeza espiritual acontecendo. Vi sombras tentando entrar, mas sendo repelidas pela luz que emanava de dentro de uma sala específica. Deus me disse: observe bem, pois estou preparando o ambiente para um alinhamento que surpreenderá o mundo. Eu entrei nos corredores. Eram silenciosos e imponentes. Quadros de antigos presidentes pareciam me observar, mas meu foco estava em uma porta grande, guardada por 2 serafins altos e resplandecentes. Eu sabia que atrás daquela porta estava o cenário principal da visão que Deus queria me entregar. O temor do Senhor era palpável naquele corredor. Ao me aproximar da porta do Salão Oval, o Senhor sussurrou: o que acontece aqui em segredo, eu revelarei aos meus profetas, pois nada faço sem antes avisar os meus servos. A porta se abriu diante de mim, não por mãos humanas, mas pela vontade divina, e eu fui convidado a entrar na sala onde o destino de nações estava sendo traçado. Dentro do Salão Oval, a atmosfera era de extrema seriedade. Não era uma reunião festiva, nem um encontro casual. O ar era pesado, solene. As cortinas estavam fechadas, mas a sala estava iluminada por uma luz dourada que não vinha de lâmpadas, mas parecia brotar da própria mobília e das paredes, indicando que a mão de Deus estava sobre aquele momento. No centro, a famosa mesa Resolute estava impecavelmente organizada. Vi as bandeiras dos Estados Unidos, e para minha surpresa, vi também a bandeira do Brasil posicionada logo ao lado, em pé de igualdade. Isso me chamou a atenção, pois no mundo natural,
protocolos são rígidos, mas ali, no espírito, as duas bandeiras pareciam entrelaçadas por um vento invisível que soprava apenas sobre elas. Havia cadeiras posicionadas frente a frente. Eu podia sentir a expectativa no ar. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Não ouvia o tic-tac de relógios, apenas o som de uma respiração tranquila. O Senhor me fez ficar num canto da sala, como uma testemunha silenciosa, invisível aos olhos carnais, mas totalmente perceptível ao mundo espiritual. Notei que, ao redor da mesa, não havia assessores, seguranças ou imprensa. Era um momento privado. Deus estava me mostrando que aquela aliança não era para os holofotes da mídia, a princípio, mas uma concordância profunda de propósitos. O isolamento deles na sala representava a exclusividade e a importância da missão que carregavam. Olhei para o teto da sala e vi que estava aberto, para o céu espiritual. Uma coluna de fogo descia suavemente e repousava sobre a mesa. O Senhor me fez entender que aquela coluna representava a direção divina e a proteção sobre o que seria tratado ali. Nada que fosse decidido naquela reunião ficaria sem o respaldo dos céus. Foi então que o vi. Donald Trump estava sentado atrás da mesa principal. Na minha visão, ele parecia diferente do que vemos na televisão. Havia um semblante de seriedade e uma espécie de manto sobre os ombros dele. Não era um terno comum, mas parecia um manto de autoridade pesada, algo que Deus havia colocado sobre ele novamente. Ele não estava agitado. Estava calmo, lendo alguns papéis, mas seus olhos mostravam que ele esperava alguém importante. Na visão, eu percebi que ele não representava apenas a si mesmo, mas representava uma porta aberta para a restauração de valores conservadores. Havia uma luz que emanava dele, não porque ele seja perfeito, mas por causa do propósito que ele carrega para este tempo. Trump olhava para a porta com frequência. Ele tamborilava os dedos na mesa, demonstrando que o momento da chegada do seu convidado era crucial. O Senhor me disse, eu o levantei mais uma vez para ser um instrumento de freio contra a iniquidade, e ele precisa de aliados fortes. A solidão do poder era visível, mas a determinação em seu rosto era inabalável. Vi anjos ao redor da cadeira dele, sussurrando estratégias em seus ouvidos. Ele parecia anotar coisas, inspirado por essa sabedoria sobrenatural. Era claro para mim que, naquela visão, ele estava sendo preparado para receber não apenas um chefe de Estado, mas um parceiro de batalha espiritual. A postura de Trump era de quem reconhecia que a batalha não era contra carne e sangue. Ele parecia orar em silêncio enquanto esperava. Isso me impactou muito, ver aquele líder mundial em uma atitude de reflexão profunda antes do encontro, sabendo que a próxima pessoa a entrar pela porta completaria uma aliança necessária. A porta se abriu novamente e Jair Bolsonaro entrou. Na visão, ele caminhava com firmeza, mas havia marcas de batalha nele. Eu vi, espiritualmente, cicatrizes de guerras passadas, de perseguições, de lutas que ele enfrentou. No entanto, ele não entrava derrotado, ele entrava com a cabeça erguida, vestindo um terno escuro e com a bandeira do Brasil como um pequeno broche brilhante na lapela. Quando Bolsonaro entrou, a atmosfera da sala mudou. Houve um reconhecimento imediato. Não foi apenas um aperto de mãos formal. Quando eles se cumprimentaram, vi faíscas espirituais. Era como se dois polos de energia se conectassem. Trump levantou-se imediatamente para recebê-lo, demonstrando um respeito que ia além da diplomacia, era um respeito de quem reconhece outro guerreiro. Bolsonaro parecia carregar nos ombros o peso e a esperança de uma nação. Eu vi, atrás dele, uma multidão de anjos vestidos de verde e amarelo, que entraram na sala junto com ele e se posicionaram ao redor. Deus me mostrou que ele nunca esteve sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis, e que sua chegada à Casa Branca naquela visão simbolizava uma restituição e um novo tempo. Eles se olharam nos olhos, e sem dizer uma palavra inicial, entenderam a gravidade do momento. O Senhor me revelou, eles são duas colunas que eu preservo para um tempo de abalo. A conexão entre eles era de lealdade e de visão compartilhada. Bolsonaro se sentou à frente de Trump, e a mesa entre eles deixou de ser uma barreira para se tornar uma ponte. A presença de Bolsonaro trazia uma unção de resiliência. Eu sentia que ele representava a resistência da fé e da liberdade na América Latina. Ali, diante do líder americano, ele não era menor, espiritualmente, eles tinham a mesma estatura, pois ambos foram chamados para propósitos semelhantes em suas respectivas terras. Eles começaram a conversar. Na visão, eu não ouvia todas as palavras audíveis, mas ouvia o espírito da conversa. Eles falavam sobre liberdade, sobre o futuro das famílias e sobre a proteção da fé. Não era uma conversa sobre economia ou tarifas apenas, era uma conversa sobre a alma de suas nações.
Vi Trump apontando para um mapa mundi na parede e depois apontando para o Brasil. Ele fazia gestos largos, indicando que o Brasil seria a chave para a estabilidade do Ocidente. Bolsonaro concordava, gesticulando com firmeza, reafirmando o compromisso do nosso país com a verdade. Era um diálogo estratégico, guiado por uma sabedoria que não era terrena. Em certo momento, a conversa ficou mais séria. Eles falaram sobre os inimigos comuns, não pessoas, mas ideologias e potestades que tentam escravizar os povos. Vi que, enquanto conversavam, correntes que tentavam prender as nações começaram a se afrouxar no mundo espiritual. A concordância deles gerava liberação. O Senhor me disse, onde houver concordância entre líderes que temem o meu nome, ou que respeitam os meus princípios, eu ordenarei a bênção. Eu via que, de suas bocas, saíam como que espadas de luz. Cada palavra de afirmação mútua fortalecia as estruturas espirituais de ambos os países. Não havia tradutor na sala. Na visão, eles se entendiam perfeitamente, linguagem do espírito para espírito. Isso simbolizava que a aliança não teria ruídos de comunicação, que seria direta e eficaz. Era um alinhamento perfeito de tempo e propósito, orquestrado pelo próprio Criador. Foi então que o momento central da visão aconteceu. Trump abriu uma gaveta secreta na mesa Resolute e tirou de lá uma pasta de couro envelhecido, mas muito bem preservada. De dentro da pasta, ele retirou um documento. Não parecia um papel comum A4, parecia um pergaminho antigo, mas com formatação moderna, com bordas douradas. O documento brilhava sobre a mesa. Eu tentei ler o que estava escrito, mas as letras eram de fogo. No topo, eu consegui discernir a palavra aliança e, logo abaixo, liberdade. Mas havia um selo no final da página que ainda não estava quebrado. O Senhor me disse, este é o decreto de proteção mútua e de prosperidade que estava guardado para este tempo. Aquele papel emanava poder. Era o documento secreto, que o título desta mensagem menciona. Ele continha cláusulas que blindavam as duas nações contra agendas globais destrutivas. Eu entendi que aquele documento representava um não ao sistema do mundo e um sim à soberania nacional e aos valores divinos. Bolsonaro olhou para o documento com reverência. Ele sabia que assinar aquilo teria consequências gigantescas. Trump passou a mão sobre o papel, como se estivesse orando sobre ele antes de apresentá-lo. Havia uma santidade naquele ato, quase como uma cerimônia religiosa, embora fosse um ato político. O documento pulsava, como se tivesse vida. Ele clamava por ser validado. Eu senti que aquele papel continha o futuro de milhões de crianças, a liberdade de culto e o direito de viver em paz. Era o plano de Deus materializado em um tratado entre homens. Trump pegou uma caneta dourada, pesada. Ele olhou para Bolsonaro e disse algo que soou como, está na hora. Ele assinou primeiro. O som da caneta no papel foi como um trovão distante. Quando ele terminou sua assinatura, uma luz azul percorreu o documento. Ele então passou a caneta e o papel para Bolsonaro. Jair Bolsonaro segurou a caneta. Ele hesitou por um segundo, olhando para o alto, como se pedisse a bênção de Deus. Então, com firmeza, ele assinou seu nome logo abaixo do de Trump. No momento em que a tinta tocou o papel e ele finalizou a assinatura, a visão estremeceu. Foi um ato solene. Não houve sorrisos para fotos, nem apertos de mão teatrais naquele momento exato. Houve apenas o peso da responsabilidade. Os dois olhavam para as assinaturas, sabendo que aquilo selava um destino. A seriedade em seus rostos demonstrava que eles sabiam o preço que pagariam por aquela aliança. Eu vi o selo do documento se fechar automaticamente, brilhando intensamente. As duas assinaturas pareciam se fundir em uma só luz, subindo como incenso diante de Deus. O Senhor me disse, está selado na terra, porque já foi selado no céu. Aquele ato simples de assinar um papel desencadeou uma reação em cadeia. Eu senti o chão da Casa Branca vibrar suavemente na visão. Era a confirmação de que a autoridade havia sido exercida e que o domínio das trevas havia perdido terreno legal naquele instante. Assim que a assinatura foi concluída, as paredes do salão oval se tornaram transparentes na minha visão. Eu pude ver o lado de fora, e o que vi foi espantoso. Raios de luz começaram a sair da Casa Branca e a viajar em direção ao sul, cobrindo o mapa do Brasil. Ao mesmo tempo, luzes saíam do Brasil e subiam para os Estados Unidos. Havia uma grande agitação no mundo das trevas. Vi demônios que sobrevoavam as capitais gritando e fugindo, pois a luz daquela aliança os queimava. O documento secreto funcionava como uma arma de guerra. A legalidade que o inimigo tinha para oprimir aquelas nações estava sendo quebrada por aquele acordo. Ouvi sons de trombetas tocando no mundo espiritual. Eram trombetas de convocação.
Anjos que estavam parados, aguardando ordens, começaram a se mover velozmente para as fronteiras dos dois países. A proteção divina estava sendo reforçada. O Senhor me mostrou que aquela assinatura traria um tempo de colheita e de justiça. Coisas que estavam escondidas, corrupções, mentiras, tudo começaria a vir à tona por causa da luz gerada naquele encontro. O documento secreto era, na verdade, a sentença de exposição das trevas. Eu senti uma alegria sobrenatural invadir meu ser. Vi famílias sendo restauradas, igrejas sendo avivadas e a economia voltando a florescer, tudo como consequência espiritual daquele alinhamento de liderança sob a permissão de Deus. Então perguntei ao Senhor: Deus, qual é o segredo deste documento? O que ele diz de tão importante? O Espírito Santo ministrou ao meu coração que o segredo não era apenas político, mas espiritual. O documento representava um pacto de não se curvar diante da Babilônia moderna. Era um acordo de resistência. O segredo era a estratégia divina para preservar um remanescente fiel nos últimos dias. Trump e Bolsonaro, naquela visão, eram os guardiões desse segredo. Eles haviam concordado em proteger a inocência das crianças e a liberdade de pregar o Evangelho. O documento também continha planos para a prosperidade mútua que não dependiam do sistema globalista. Era uma rota alternativa, um caminho de soberania que Deus estava abrindo no meio do deserto. O segredo era a sabedoria de Deus dada aos governantes para livrar seus povos da escravidão iminente. Entendi que muitos tentarão descobrir o conteúdo desse acordo, tentarão desfazer o que foi feito, mas não conseguirão, pois tem um selo divino. O segredo está guardado no coração desses homens e na vontade de Deus. É algo que vai se revelar aos poucos, através de ações e decretos que trarão liberdade. Deus me mostrou que o inimigo furioso tentará criar confusão para esconder a verdade desse documento, mas a verdade prevalecerá. O encontro na Casa Branca foi o ponto de partida para a revelação desse mistério que abençoará a Terra. A visão começou a se dissipar, e a voz de Deus tornou-se mais forte novamente, falando diretamente comigo: Filho do homem, avisa ao meu povo que eu estou no controle. Não se desesperem com as notícias, nem com o que veem os olhos naturais. Eu tenho meus ungidos e tenho meus planos. O que viste é o que eu desejo fazer. O aviso era claro: a igreja precisa orar para que essa visão se cumpra materialmente. Há uma batalha travada para impedir esse encontro e essa assinatura. Deus avisou que haverá resistência, haverá levantes, mas que a vitória já foi desenhada no espiritual. Diga ao povo que se santifique e que interceda por Bolsonaro e por Trump. Eles são alvos constantes, mas enquanto a igreja orar, o meu escudo estará sobre eles. O Senhor me alertou sobre a necessidade de vigilância. Não é tempo de dormir, é tempo de guerrear em oração. Deus avisou que o tempo está acelerado. O documento secreto será revelado no tempo certo, e quando isso acontecer, haverá um grande rebuliço, mas os justos se alegrarão. O aviso é de esperança, mas também de responsabilidade para cada um de nós. Senti que Deus estava confiando esse segredo aos intercessores. Ele não mostra para satisfazer curiosidade, ele mostra para gerar movimento de oração. O aviso final foi: eu honro a fé do meu povo. Creiam e verão a minha glória sobre as nações. Voltei a mim, no meu quarto, com o coração acelerado e o corpo suando. A visão terminou, mas a missão começou. Eu sei que o que vi foi real no espírito. Bolsonaro e Trump, a Casa Branca, o documento, a assinatura, tudo isso faz parte de um plano maior. Agora, meu irmão, minha irmã, o que faremos com essa revelação? Deus nos avisou. Ele nos mostrou o cenário da vitória. Cabe a nós, agora, sustentar isso em oração. Não podemos ser negligentes. O inimigo quer roubar o destino das nossas nações, mas Deus levantou um estandarte. Eu convido você, agora, onde estiver, a fechar os seus olhos e concordar com essa visão. Vamos orar para que esse encontro aconteça, para que essa aliança seja firmada e para que o documento da liberdade seja assinado e validado na terra. Não deixe que a incredulidade roube a sua esperança. Deus ainda opera maravilhas e Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer. A Casa Branca será palco da glória de Deus e o Brasil será impactado por isso. Fique firme. Guarde essa palavra no seu coração. Espalhe essa boa notícia: Deus não desistiu de nós. O que Ele mostrou, Ele é fiel para cumprir. Vamos orar e vigiar, pois grandes coisas estão por vir. Que a paz do Senhor seja convosco. Amém.